sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. O escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle foi completamente inspirado pelo seu colega americano Edgar Allan Poe. E essa inspiração veio do quê? Veio de uma trilogia escrita pelo americano sobre um detetive chamado Auguste Dupin. Então, Sir Arthur Conan Doyle teve a excepcional ideia para criar a personagem que viria a ser muito mais famosa do que o próprio escritor e completamente, como eu poderia dizer para vocês, além do seu tempo em todos os sentidos. Sherlock Holmes, uma personagem que marcou profundamente a literatura detetive da Inglaterra. E não só a literatura de detetives, mas também o gênero policial em si, que com certeza inspirou também outros escritores da nata de Agatha Christie para criar o seu detetive belga Hercule Poirot ou a sua detetive inglesa Miss Marple. Mas antes, no nosso dedinho de prosa sobre Sir Arthur Conan Doyle e o ícone da literatura policial Sherlock Holmes, cujas habilidades também ajudaram a Scotland Yard. Então, antes do nosso dedinho de prosa, vocês já sabem, vocês vão se inscrever aqui no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, recentemente postei os vídeos O Corvo e Edgar Allan Poe e Os Crimes da Rua Morgue e outros contos de Edgar Allan Poe aqui no canal, nos quais eu falo um pouco sobre o escritor estadunidense e também sobre um dos seus mais famosos poemas, O Corvo. Eu recomendo que vocês os vejam para se recordarem. E o escritor americano Edgar Allan Poe teve uma ideia para uma trilogia sobre alguns misteriosos assassinatos e, para elucidá-los, criou um detetive francês chamado Auguste Dupin, que inspirou outros escritores para darem asas às suas imaginações. E um deles foi o médico e escritor inglês Arthur Ignatius Conan Doyle, que nasceu em 1859 para criar o mais famoso detetive da literatura universal, Sherlock Holmes, em 1887. E só de ouvirmos falar em Sherlock Holmes, ficamos empolgados e logo nos lembramos da famosa frase elementar, meu caro Watson. Mas se eu dissesse para vocês que essa frase nunca foi falada em nenhum dos livros de Sherlock Holmes pela personagem, pelo detetive, vocês sabiam? E vamos ver ao longo do vídeo. O futuro escritor inglês nasceu em Edimburgo, na Escócia. Seu pai, inglês de ascendência irlandesa, e sua mãe, católica irlandesa, se divorciaram quando o pequeno Arthur tinha só 5 anos de idade. Mas pouco tempo depois, seus pais fizeram as pazes e a família foi viver em cortiços muito pobres. Alguns tios ricos investiram nos estudos do jovem Arthur em uma escola da Inglaterra que tinha uma pedagogia arcaica com, vejam bem, princípios medievais de castigo corporal e humilhação, em vez de compaixão humanística. Depois dessa experiência, claro, com certeza negativa, ele foi enviado para uma escola na Áustria, onde estudou de 1875 a 1876. Alguns anos mais tarde, ele deixou o catolicismo e se tornou, vocês sabem, espírita. Isso mesmo, ele se tornou espírita.
De volta à Escócia, Doyle foi aluno da Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo, onde dividia o seu tempo entre os estudos acadêmicos e a escrita dos seus primeiros contos e peças. E agora, uma cápsula do tempo direta do século XIX para o século XXI. Prestem bem atenção. No dia 20 de setembro de 1879, Arthur publicou um artigo acadêmico sob o título Gelsemium como um veneno no British Medical Journal. Gelsemium é uma flor amarela venenosa parecida com o jasmim e geralmente é usada para a fabricação de medicamentos para dores musculares, prostração e ansiedade. Apenas tem que ter muito cuidado porque em dosagens elevadas o seu veneno fica ainda mais potente. E, abrindo um parênteses, é com essa substância que a Rússia, desde os tempos da União Soviética, para vocês verem como é antigo, elimina seus adversários políticos com este veneno, como ela fez contra um ex-espião da KGB em 2018 na Inglaterra. Só que, vejam bem, o The Daily Telegraph fez uma reportagem na qual a Scotland Yard usou esse estudo publicado por Arthur Conan Doyle em 1879 para a investigação desse assassinato em 2018. Em pleno século XXI. Incrível, não? Mas, voltando para cá, Sir Arthur Conan Doyle, um escritor muito além de Holmes, com obras de vários gêneros literários como fantasia, ficção científica, peças de teatro, não ficção e romances históricos, foi encontrado em sua casa ainda com vida após sofrer um ataque cardíaco aos 71 anos de idade. Doyle, declaradamente espírita, foi sepultado em uma cidade onde viveu por 23 anos, Crowborough. Uma estátua tamanho natural homenageia o escritor, até mesmo o seu detetive literário, Sherlock Holmes. Também tem uma estátua em Edimburgo, perto da casa onde o seu pai nasceu. Sobrevivente. Sherlock Holmes, que se apresenta normalmente como detetive e consultor, é conhecido por sua sensível observação, meticulosa dedução, sólidos conhecimentos de ciência forense e fantástico raciocínio lógico para investigar casos de vários clientes. Conan Doyle não escreve sobre a infância ou a família de Sherlock Holmes, mas num conto cujo enredo acontece em 1914, é dito que a personagem tem 60 anos de idade. O que os leitores só sabem é que seu irmão Mycroft, 7 anos mais velho do que ele, é funcionário do governo inglês no setor de banco de dados dos cidadãos e que Sherlock tem um imenso orgulho do irmão mais velho. Ainda na universidade, Holmes desenvolveu seus métodos de dedução, onde seus colegas o desafiavam com pequenos casos. Holmes apareceu pela primeira vez em 1887 no conto Um Estudo em Vermelho e rapidamente se tornou popular de 1891 até 1927. Seu contexto histórico é ancorado entre os anos 1880 e 1914, início da Primeira Guerra Mundial, período dos reinados da Rainha Vitória e do Rei Edward. O narrador dos contos é o amigo Dr. John Watson, que por 17 anos
o ajudou nas investigações e com quem divide um apartamento na pensão de uma viúva idosa chamada Sra. Hudson, em 221B Baker Street, Londres, onde os clientes os procuram. Quando se conheceram, Holmes já trabalhava como detetive havia 23 anos. Muitos clientes de Holmes são os governos mais poderosos da Europa, membros da alta e baixa nobreza, aristocratas e industriais ricos, mas também pessoas comuns e sem dinheiro, como senhores ou senhoras e governantas, o procuram. O detetive é frequentemente convidado para colaborar com a Scotland Yard, graças ao sucesso de seus trabalhos. Holmes se torna um detetive muito conhecido, com muitos clientes o contratando, em vez de muitas vezes procurarem a própria polícia londrina. E até o Vaticano procura por 2 vezes. Não raro, o detetive age em nome do governo britânico em questões de segurança nacional. Mesmo sendo extremamente exitoso, Holmes nunca quis a fama, deixando a polícia com os louros. Os contos de Sherlock Holmes foram lançados entre 1887 a 1893. Mas, cansado de escrever nada além das histórias de investigações do detetive por longos 6 anos, o escritor Conan Doyle matou Holmes após um duelo com seu maior adversário e gênio do crime, o professor James Moriarty. E esse episódio acontece em O Problema Final, publicado em 1893. Só que o público reagiu muito mal à proposta do escritor e, vejam só agora, muitos leitores fizeram um abaixo-assinado para demover Doyle dessa decisão. Mas na época, o escritor continuava irredutível. Então, os leitores inconformados mais uma vez surpreenderam. Mais de 20 mil pessoas simplesmente cancelaram suas assinaturas da revista que publicava as histórias do detetive. E até o próprio Doyle recebeu muitas dessas cartas de protesto. Uma lenda urbana bem londrina diz que os ingleses ficaram tão revoltados sobre a morte de Sherlock Holmes que até usaram braçadeiras pretas de luto. Então, após 8 anos de abstinência longe de sua personagem, Sir Arthur Conan Doyle resolveu o problema final entre 1901 e 1902. Publicou os fascículos de O Cão dos Baskervilles, um caso anterior à morte de Holmes. No ano seguinte, em 1903, foi a vez de A Aventura da Casa Vazia, que se passa no ano literário de 1894. Narra o aparecimento de Holmes ao perplexo Watson e a sua explicação sobre a necessidade de fingir a própria morte para enganar seus inimigos. Após fazer as pazes com os leitores, Conan Doyle ainda escreveria novas aventuras do mais famoso detetive de Londres até 1927. Sobreviventes. Sherlock Holmes é uma personagem bem peculiar, com muitas curiosidades ao seu redor. Por exemplo, seu grande amigo e assistente Dr. Watson o define como um boêmio apreciador de cachimbos, que fica sem comer quando está concentrado num caso. Relaxa ouvindo música de Wagner ou tocando violino. Holmes tem toque por higiene pessoal. Um excêntrico que não liga para padrões sociais, distante e
totalmente desanimado nas relações interpessoais, mas, por outro lado, empolgado e dinâmico durante um caso. Defensor de seus métodos e ama em manter as evidências escondidas até o último segundo, só para impressionar o público e a imprensa. Vejam só isso. E, como se não bastassem todas essas excentricidades, Holmes distorce a verdade, infringe a lei, mente para a polícia, oculta evidências ou invade casas quando sente que é moralmente justificável agir assim em nome de um cliente. Holmes também tem conhecimentos de botânica, principalmente em beladona, ópio e venenos em geral. Sabe detalhes de todos os crimes perpetrados no século XIX. Toca bem violino, é especialista em boxe e esgrima e possui um bom conhecimento prático das leis da Inglaterra. De acordo com os contos, a dedução ou detecção intelectual é o principal método empregado pelo detetive nos casos, mas na realidade o nome da técnica é abdução, inferindo uma explicação para os detalhes observados, além de também empregar o raciocínio dedutivo. Quando você elimina o impossível, tudo o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Devido à escala muito pequena das evidências, Holmes costuma usar uma lupa. Ele costuma usar uma lupa na cena do crime e um microscópio na sua casa na Baker Street para análise de resíduos de substâncias e toxicologia para detectar os venenos. E aqui, mais um legado de Holmes para a investigação policial no mundo real: a balística, ou seja, a recuperação de balas usadas para serem testadas numa arma suspeita do crime. Um procedimento policial que se tornou corriqueiro, que se tornou regular cerca de 15 anos após a publicação do conto A Aventura da Casa Vazia. Antes da segunda metade do século XIX, a criminologia se baseava em métodos e técnicas ineficientes que falhavam sempre. Um exemplo simples: as impressões digitais que nós temos não eram usadas, vejam só, não eram usadas em nenhuma das investigações. Mas Holmes usou uma impressão digital para resolver um crime no conto de 1903 chamado A Aventura do Construtor de Norwood. O que aconteceu em seguida? Apenas 2 anos depois, a Scotland Yard abriu o seu departamento de impressões digitais para as resoluções de crimes. Na cultura popular, milhares de fãs de Sherlock Holmes do mundo inteiro escrevem cartas para o detetive no seu endereço 221B Baker Street. O mais interessante é que o endereço só existia nos livros. Era um endereço criado pelo escritor, era um endereço literário. Mas ainda no século XIX, quando as primeiras cartas começaram a chegar ao edifício The National Building Society, que a partir de 1874 passou a se chamar Abbey National, e com o tempo só aumentaram em volume as cartas, que em 1932 a sociedade teve que se mudar para uma nova sede, Abbey House, em 219 e 229 da própria Baker Street, onde ficou até recentemente, até 2002. O local
foi pensado para incluir a residência de Sherlock Holmes, a 221B, onde por décadas a Abbey House empregou uma secretária só para responder às correspondências enviadas a Sherlock. Desde julho de 2004, o Banco Espanhol Santander anunciou a aquisição da Abbey. E atualmente, os fãs enviam suas cartas para o Museu Sherlock Holmes. Numa pesquisa de rua em 2018, vejam bem, em uma pesquisa de rua em 2018 com o público inglês, 58% dos entrevistados acreditavam que o detetive havia sido uma pessoa de fato em pleno século XIX. Muito curioso, não? E mais uma curiosidade. No Reino Unido, os endereços postais com números seguidos de letra 221B indicam uma separação dentro de um edifício maior, muitas vezes residencial. Assim, de acordo com esse costume, o apartamento de Sherlock fazia parte de um prédio na Baker Street, que no final do século XIX era uma rua de um bairro residencial de classe alta. Só que a numeração não existia. 221B Baker Street é um endereço de Londres criado pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle. No dia 27 de março de 1990, finalzinho do século XX, foi inaugurado o Museu Sherlock Holmes, mas como a numeração deveria ser entre 237 e 241 Baker Street, foi necessária uma alteração para o número da rua 221B ser atribuído ao museu. Durante o evento, estavam presentes, além, óbvio, do público e da imprensa, muitas autoridades como o prefeito de Londres, a primeira-ministra Margaret Thatcher e a própria rainha Elizabeth II e o líder, obviamente, do Conselho Municipal de Westminster, que descerrou o pano da tradicional Blue Plate, ou placa azul, definindo o endereço finalmente para 221B Baker Street. A placa azul é usada na Grã-Bretanha para indicar a relação de uma personalidade, uma pessoa famosa, com o prédio, a casa, onde a pessoa ou viveu, nasceu, morou até o seu falecimento, ou trabalhou. Como sede no Museu Sherlock Holmes, foi escolhida uma casa construída em 1815, como a descrita por Doyle nas histórias. O apartamento fica de frente para a Baker Street, tem os 17 degraus do corredor térreo ao apartamento do primeiro andar e, em exposições permanentes, salas de época, figuras de cera, o quarto de Holmes ao lado da sala de estar, nos fundos da casa, e o quarto de Dr. Watson nos fundos do andar de cima, com vista para um quintal com um plátano, uma árvore parecida com o bordo, o maple, tão tradicional do Canadá. Ao caminhar por algumas partes de Londres, um turista tem a nítida sensação de que tudo gira em torno da figura de Holmes, desde ruas até o famoso pub temático Sherlock Holmes, localizado na Northumberland Street, que expõe uma coleção de artigos originais datados de 1951. A Holmes Mania atingiu o auge em 2019, quando a Royal Society of Chemistry, ou Sociedade Real de Química, concedeu, vejam bem, uma
bolsa honorária a Sherlock Holmes pelo emprego da ciência forense e da química analítica na literatura. Fato que fez dele, claro, óbvio, não tem nem como ser diferente, a única personagem fictícia do mundo homenageada dessa forma. O perfil de Holmes esteve também inúmeras vezes em selos postais do Reino Unido, sendo os mais recentes de agosto de 2020, em celebração à série de televisão Sherlock. E para completar, existem inúmeras estátuas de Sherlock Holmes em muitos lugares do mundo, como Escócia, Suíça, Illinois nos Estados Unidos e até o Japão. E claro que não ficaria de fora dessa festa Londres, com sua estátua perto da 221B Baker Street, e na pequena cidade de Warwickshire, no centro-oeste da Inglaterra, há uma coleção de estátuas de Holmes e de Arthur Conan Doyle. Uma escultura de Holmes e Watson também tem lá em Moscou, isso mesmo, lá em Moscou, na Rússia. E a mais interessante de todas, uma escultura de Holmes, sabem onde agora? Na sede da polícia de Edmond, Oklahoma, nos Estados Unidos. Então a gente entra no departamento de polícia e dá de cara com a estátua de Sherlock Holmes. E como eu prometi a todos, uma outra curiosidade. Uma das mais famosas frases da literatura elementar, meu caro Watson, atribuída a Sherlock Holmes, jamais foi escrita por Conan Doyle em nenhuma das 60 histórias do detetive. A confusão acontece porque em uma peça teatral de 1899, o ator que interpretava Holmes disse: "Oh, isso é elementar, meu caro companheiro." Já no roteiro de uma paródia encenada 2 anos depois, em 1901, constava a fala "elementar, meu querido Watson", que ao longo das décadas foi de "elementar, meu querido Watson" para "elementar, meu caro Watson", que apareceu em uma clássica série de filmes americanos produzidos entre 1939 e 1946. Sobreviventes. Ainda que não seja o primeiro detetive da história da literatura, é indiscutível que Sherlock Holmes seja o mais famoso. Até a década de 1990, já havia mais de 25.000 adaptações entre peças de teatro, filmes, produções televisivas e publicações impressas com o detetive. Por isso, em 2012, o Guinness World Records o declarou a personagem literária humana mais retratada na história do cinema e da televisão. Também não podemos deixar de dizer que Sherlock Holmes e suas histórias têm um efeito profundo e permanente para milhares de escritores de mistério que usam a personagem em seus contos originais, como fez o escritor e humorista Jô Soares quando escreveu o famoso livro O Xangô de Baker Street, no qual o detetive londrino viaja para o Brasil a pedido de Sua Majestade Dom Pedro II para resolver um crime na então capital do Império, Rio de Janeiro. Sobreviventes, hoje o nosso dedinho de prosa foi sobre uma das personagens mais carismáticas da literatura e também das mais polêmicas e mais anti-heróis entre todas as outras que chegam a confundir o real ao imaginário popular e ser capaz de fazer o público acreditar que, de fato, ela tenha existido. O detetive inglês Sherlock Holmes.
diversas sociedades literárias fundadas para estudo em vermelho e para as pessoas se divertirem, se fantasiarem, provam que a popularidade de Sherlock Holmes jamais teve um problema final. Muito pelo contrário. O cão está à porta à espera da aventura da casa que nunca fica vazia de investigações incríveis, ainda lidas hoje, tanto quanto eram há 137 anos. E eu não poderia terminar esse vídeo sem antes mostrar para vocês este box de Sherlock Holmes da HarperCollins Brasil. Vou mostrar para vocês. São 4 volumes. O primeiro volume é este aqui, o verde. Deixa eu colocar esses aqui. Muito bonito. As páginas bem encadernadas. Um material muito bom, feito pela Collins. E este primeiro volume traz um estudo vermelho, um estudo em vermelho, o sinal dos 4 e as aventuras de Sherlock Holmes, uma série de contos. Este aqui é o primeiro volume e tem a data entre 1887, as datas de publicação 1887 a 1892. O segundo volume é o azul. Publicações entre 1894 e 1902. E apresenta os contos, Memórias de Sherlock Holmes, um famosíssimo que é O Cão dos Baskerville. São esses dois aqui. O terceiro volume é o volume laranja. Essa cor aqui laranja. Publicações feitas entre 1905 e 1915. A Volta de Sherlock Holmes, O Vale do Medo. Muito bonito. E finalmente, o quarto volume é o volume vermelho. É o volume vermelho. E que tem publicações entre 1917 e 1927. São todos os contos escritos por Arthur Conan Doyle. Aqui tem Os Últimos Casos de Sherlock e Histórias de Sherlock Holmes. Todos eles têm um detalhe muito interessante. Esse aqui é o violino, que aparece aqui no fundo também. O outro é o próprio bonezinho de Holmes, que aparece aqui também, no volume 3. O segundo volume é com a lupinha, que aparece aqui também. E o último, Elementar, meu caro Watson, Elementar, meus caros sobreviventes. Estava faltando o cachimbo icônico da personagem, que aparece no verde, que é o volume 1. E a capa do box é muito bonita também, muito bem feita, vale a pena a aquisição. E agora, Elementar, meus caros sobreviventes, deixem aqui nos comentários sobre o conto ou o livro de Sherlock Holmes que mais vocês curtem, que vocês gostam mais. E quais as séries de televisão e os filmes que vocês curtiram desse maravilhoso detetive, dessa icônica personagem da literatura. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza no núcleo familiar, leveza em casa, leveza no trabalho. Vamos observar a natureza, vamos ouvir o canto dos pássaros
e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!